Feliz sábado a todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu me sinto assim muito feliz, honrado, privilegiado, juntamente com a minha família, de estarmos aqui. E de algum tempo atrás, temos recebido o convite para estarmos com vocês durante essa semana. Antes de abrir a Bíblia e estudarmos a Palavra de Deus, queria conversar rapidamente com vocês. Por muito tempo eu desenvolvi o ministério juntamente com a Lise, minha família, no sul do Brasil. E faz aproximadamente 3 anos que nós viemos para cá. E lá no sul que eu tive o privilégio de conhecer o professor Emerson, que estaria Júnior, a família, amigo muito querido, quando eu era pastor ali em Curitiba, na igreja do Boqueirão. Muito bom revê-los, viu? Muito bom revê-los. E fico feliz também de encontrar outros aí que pelas cruzilhadas dessa vida aí nós temos tido a oportunidade de conhecer e tenho orado muito por essa semana. É uma semana especial, é uma semana que o coração das pessoas está mais aberto para as coisas de Deus. Eu queria fazer um convite para você. O convite seria o seguinte: que você aproveitasse a oportunidade dessa semana para, quem sabe, colocar aquela coragem no coração e trazer um amigo, trazer um vizinho, um familiar para estar aqui. A gente tem coragem para fazer tanta coisa, por que não convidar alguém para ouvir aquilo que é tão importante, tão decisivo nesse momento final da história, que é escutar a palavra de Deus. Pensando um pouquinho sobre essa semana, eu tomei uma liberdade, viu? Vou falar aqui com os anciãos. Eu tomei uma liberdade, a liberdade é a seguinte: particularmente, eu não gosto muito de pregar sermões previamente preparados por outros, porque quando eu preparo os sermões, eu consigo colocar um pouquinho de identidade pessoal na mensagem. E eu sei que o pastor Chaguri fez a mesma coisa, então eu estou em paz, tá? Porque o pastor Chaguri também não vai ter como título central. Ele falou assim: ó, pastor, eu não vou falar sobre o resgate, eu vou falar sobre um outro tema. Eu fiquei aliviado, que bom, então eu vou poder agora seguir na mesma linha. Então o título desta semana vai ser Bastidores da Cruz. Esse é o título, tá bom? Bastidores da Cruz. E eu quero analisar a cruz de Cristo na perspectiva do Evangelho de João. Vocês vão entender o porquê. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas então, de antemão, eu quero deixar aqui para você o desafio. O pessoal que está lá em cima na galeria, que igreja bonita vocês têm, viu? Parabéns pela igreja, muito bonita. Vários jovens, irmãos, amigos aqui conosco. Só para eu ter uma ideia, quantos amigos estão aqui conosco? Quem sabe, numa das primeiras vezes, levante a mão, deixa eu ver as mãos aí. Temos várias pessoas aqui conosco, muito bom ter a presença de vocês, tá? Vejo que o pessoal da galeria aí tem uma visão privilegiada. Vou estar conectado a vocês, viu? Não pode conversar não, tá? Nem ficar brincando com o Facebook. Lá na minha igreja eu brinco, o pessoal vai lá assim para querer ficar no Facebook, eu, de repente, o pessoal da galeria olha para cá, tá? Mas aqui não tem isso não, em nome de Jesus. Amém ou não? Senti um amém meio fraco, irmão Daniel. Amém ou não? Agora sim. Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a presença de Deus conosco, que Ele conduza os momentos que nós teremos. Senhor Deus, nós humildemente nos achegamos diante de Ti, do Teu trono de graça, e imploramos para que a partir especialmente desse momento, o Teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações. Pode ser que alguém entrou aqui na igreja trazendo no seu coração aflições, angústias. Talvez aqui alguém esteja preocupado com o trabalho, com assuntos relacionados à sua vivência familiar. Mas nós queremos deixar isso tudo de lado para ouvir o recado dos céus que o Senhor tem para cada um de nós. É apenas o nosso primeiro encontro nessa semana, mas nós temos a certeza que o Senhor vai estar conosco. E nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O título do sermão de hoje é A Glória da Cruz. Mas para você entender o porquê desse título, e até o porquê do tema geral, Bastidores da Cruz, eu vou ter que conversar com vocês um pouquinho do motivo pelo qual eu escolhi falar sobre o Evangelho de João. A Bíblia tem 4 evangelhos. Os evangelhos são os livros da Bíblia que descrevem a vida de Jesus,
os seus feitos, os seus discursos, a salvação que ele nos oferece. E dentre os 4 evangelhos, 3 são conhecidos como os evangelhos sinóticos. São evangelhos muito parecidos, que têm uma estrutura muito similar. São estes: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. João, ele é um evangelho diferentoso, ele é diferente, ele não se encaixa nos moldes dos outros 3 evangelhos. Existem algumas razões para isso, e durante a semana nós vamos conversar muito também sobre o contexto do livro de João, mas especialmente porque o livro de João provavelmente tenha sido o último livro escrito da Bíblia. Há uma divergência entre alguns teólogos. Alguns colocam as 3 últimas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Outros colocam o Evangelho. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas sendo o último ou um dos últimos, ele foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo, pelo apóstolo que já era velhinho e olhava para a igreja cheia de problemas, de desafios, e ao olhar para a igreja dos seus dias, ele escreve esta história de Cristo, buscando relembrar à igreja a importância de continuarem acreditando de que Jesus foi real, era real e para sempre será real. E ao retratar o Evangelho, ele não se preocupa tanto em mostrar os feitos, as atitudes, o que Jesus fez ou deixou de fazer. A ênfase principal de João está em apresentar as falas de Cristo, a mensagem de Cristo. Grande parte do Evangelho de João foi escrito para apresentar os últimos discursos, as últimas mensagens de Jesus antes da cruz. E essas mensagens, elas começam a partir do capítulo 12, e elas transcorrem os próximos capítulos e vão terminar com a cruz. Então, se você quer saber o que João retrata como Jesus dizendo nos seus últimos momentos, você tem que ler o Evangelho de João. Mais do que isso, se Jesus disse o que disse momentos antes da cruz, é porque o que ele disse é muito importante. Então, em termos percentuais, grande parte do livro está focada nisso. E agora, tendo dito isto, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler o texto. Todos os sermões serão expositivos. Nós vamos estudar o texto com profundidade. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ver o texto dentro do seu contexto. Verso 20 até o verso 35. João capítulo 12. Do verso 20 até o verso 35. Creio que todos vocês devem ter encontrado. Escuta apenas ainda alguns barulhinhos de páginas. Vou esperar só mais um pouquinho, mas eu acredito que dá até para acompanhar pelo telão aí também, né? Então vamos lá. Diz assim, João 12, verso 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava e a ouviu
disse que tinha trovoado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminado de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Presta atenção nessa sentença: Jesus saiu e ocultou-se deles. Ainda antes de entrar na análise desse texto, eu queria compartilhar com vocês uma história que eu encontrei nesse livro. Uma história que mexeu comigo. Quem tiver curiosidade e que gosta de ler, pode anotar a placa aí, tá? O título do livro é Em Defesa da Graça, e o autor é Lee Strobel. Lee Strobel, ele escreve esse livro para apresentar a graça de Cristo. Ele apresenta aqui muitas histórias bonitas, mas uma delas me chamou a atenção. E essa história que eu quero compartilhar com vocês. Essa história aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial. E envolve uma pessoa chamada Stephanie Fast. Lee Strobel, ele é um pesquisador e ele estava analisando a vida de várias pessoas e o impacto que o Evangelho tinha tido na vida dessas pessoas. Em uma dessas oportunidades, ele ficou sabendo por cima da vida de Stephanie e marcou uma entrevista com ela. Ele chegou no restaurante, assentou-se e viu que aos poucos uma mulher simpática, sorridente, com traços orientais marcantes, foi se aproximando e assentou-se à frente dele, e eles começaram a conversar. E ali ela contou a história da sua vida, que de maneira resumida vou apresentar a vocês. Stephanie, na verdade, não tinha esse nome. Na verdade, ela nem lembrava qual era o seu nome verdadeiro. O certo é que a sua mãe, sul-coreana, estava ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, passeando, e um dia ela se depara com um soldado. Ela começa a enamorar-se daquele soldado americano. Eles tiveram um caso e ela engravidou daquele jovem. E ao ficar grávida, aquilo meio que trouxe uma desonra para a família. Ela deu à luz, a pequenina, e quando a guerra acabou, a família chegou para aquela jovem e disse assim: o seguinte, nós queremos que você tenha um futuro, e você precisa dar um jeito de arrancar essa menina de perto de você. Ela, contando para Lee Strobel, disse que o relato era como se fosse muito vívido na sua mente. A mãe agarrou a filha, segurou no peito e começou a chorar por longas horas. E o pai, ou seja, o seu avô, dizia: você tem que abandoná-la, ela tem que ir embora. Nós já encontramos alguém que vai casar contigo. Você sabe que isso é desonra, a guerra acabou. O que as pessoas vão perceber? Ela é uma mestiça. E começou então a bombardeá-la, e ela chorou a noite toda e dormiu grudado com a filha. No outro dia, ela, vencida pela pressão familiar, chegou para a menininha que tinha 4 aninhos, apenas 4 aninhos, com uma pequena malinha, disse assim: filhinha querida, você vai entrar nesse trem e você vai descer só na estação tal, e falou o nome da estação, e quando chegar essa estação, você pergunta e você vai descer, e o titio teu vai estar esperando você. E ela virou as costas chorando e saiu. A menininha entrou no trem, e quando ela entrou no trem, sozinha, imagina uma criança de 4 anos,
Ela entrou naquele trem, o trem foi embora. Ela foi perguntando. Por fim disseram, essa é a estação. E ela desceu. Desceu, sentou no banquinho e ficou procurando, cadê meu tio? Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. E o homem que ia fechar a estação disse assim, o que você está fazendo aqui, menina? Estou esperando o meu tio. Não tem tio coisa nenhuma. E aquele homem pegou um pedaço de pau para espantar aquela criança, porque ela era mestiça e havia um ódio muito grande nacionalista contra os mestiços. E aquela menina correu, saiu e tinha um trem assim abandonado, e ela entrou naquele trem. A noite era fria e ela passou a noite toda naquele trem, sozinha, 4 aninhos. No outro dia, com fome, ela saiu e começou a revirar algumas latas de lixo. Foi pegando comida, o que tinha ali no lixo. E assim ela passou 1 semana ao redor daquele ambiente. Aí quando ela percebeu que a coisa estava ficando complicada, porque as pessoas começavam a tirar pedras, bater nela, ela foi para os campos, as colinas, e ali achou um pequeno vilarejo, e ela ficava escondidinha, e como ela, haviam outras inúmeras crianças abandonadas, 4 aninhos. Todos os dias, ela descia, ia para alguns locais onde tinha frutas, algum tipo de comida, ela arrancava e voltava para o buraquinho que ela fez, uma toca de raposa. Ela passou o inverno, e lembrando da história, diz assim, eu não sei como eu não morri. Não dá para entender. Ela ficou assim, perambulando, dos 5 até os 7 anos de idade, sozinho, sem pai, sem mãe, comendo o que tinha no lixo ou o que achava pelo caminho. Um dia ela chegou numa fazenda, ali próxima, e ela pegou algumas frutas, e o fazendeiro viu. E quando o fazendeiro viu, pegou aquela menininha e jogou ela dentro de um poço, para que ela morresse no poço. Ela ficou no poço, tinha 6 aninhos, e ela ficou naquele poço quase 4 dias seguidos. E ela chorava de noite, gritava socorro. E um dia uma senhora viu, pegou aquela menininha, tirou ela do poço, começou a conversar com ela, perguntou o que estava acontecendo. Ela contou sua história, e aquela senhora disse assim, você precisa viver, você não pode morrer, você precisa viver. Deu um pouquinho de comida, colocou uma roupinha nela, e ela saiu. Algum tempo depois, ela estava no meio de um lixão, tremendo de frio, e uma missionária americana sueca melhor dizendo, encontrou aquela criança, deu um banho nela e levou para um orfanato que era mantido por uma igreja. Ali naquele orfanato, ela começou a cuidar de outras menininhas abandonadas e menininhos. Ela com 7 anos, tinha que dar banho nos bebezinhos de 1 ano, 2 anos, dar comida, mas ela era como se fosse um bichinho do mato, porque ela foi tão rejeitada, ela não entendia o que era amor, que ela cresceu como se fosse um bichinho do mato. Um dia, ela contando a história, disse que abriu-se a porta do local em que elas estavam, e entrou um homem alto. Ela percebeu que ele era diferente, ele era americano ao lado da esposa, ele era um pastor. E eles vieram para adotar uma criança. E aquele pastor chegou ali e começou a olhar os bebezinhos e tal, e de repente ela teve um impulso assim, ela correu e ficou do lado assim dele, olhando para cima. Ele olhou aqueles olhinhos vivos, e ele e a esposa ficaram sensibilizados. E ele fez algo que ela nunca mais tinha sentido, desde aquele último abraço da mamãe, há cerca de 3 anos atrás. Ele colocou a mão no rosto daquela menina e começou a afagar. Ele começou a afagar o rosto dela. Ele abaixou-se, deu um abraço nela. Aí Lee Strobel diz assim, tá, e o que você fez? Ela falou assim, eu fiquei tão encantado, mas fiquei tão sem palavras, que eu não sabia o que fazer. E num impulso eu peguei e cuspi na cara dele. Já pensou? Ela pegou, cuspiu na cara dele. Ele olhou para ela e falou assim, mas por que você está fazendo isso, querida? Ela pegou, cuspiu de novo e entrou no armário. Só que ela entrou no armário chorando. Ela pensou assim, mas o que eu fiz? Agora esse homem nunca mais vai vir aqui para ficar do meu lado. Mas para surpresa dela, o homem que tinha ido até o orfanato para adotar um menino, disse assim, olha, para a coordenadora, é essa menininha que eu quero levar para mim. E ele e a esposa adotaram aquela criança. Ela nos primeiros dias agia como se fosse um animal dentro de casa, acuada, olhava com medo, e ela percebeu que ele não batia, que ele cuidava, que ele amparava. O tempo foi passando, e Lee Strobel conta que esta pequena criança,
Ela foi crescendo e um dia, quando ela, passados 2 anos na casa daquele missionário, uma amiguinha chegou e disse assim: como que é viver lá com o seu pai? E ela assim: como seu pai? Você não entendeu ainda? Ele é o seu pai. Quando caiu a ficha que ele era o pai dela, ela saiu gritando e pulando, dizendo: ele é meu pai, ele é meu pai, meu pai. Mas mesmo sabendo que agora tinha um pai, o coração dela continuava como? Fechado. Só com 17 anos, estando na cama um dia chorando, porque ela tinha crises terríveis de baixa autoestima, desespero, os traumas decorrentes daqueles anos, é que o pai e a mãe sentaram na cama dela e disseram assim: filha, você já está com 17 anos. O que o pai e a mãe precisam fazer para você, para que você entenda que você é amada, que para Deus você é importante, que para nós você é importante. Não importa o que você passou, o sofrimento que você passou, pois esse sofrimento trouxe você até a mim. Quando ela escutou isso, ela se rendeu, e pela primeira vez em 17 anos, ela permitiu-se ser amada. A história de Stephanie mostra um pouquinho o relacionamento entre 2 conceitos muito presentes em nossos dias. O primeiro deles é o sofrimento humano, e o segundo, a graça de Deus ofertada por intermédio da cruz, e como ambos se relacionam. O sofrimento humano está presente em todos os lados. Ontem mesmo eu estava no supermercado e a gente vê cenas muito tristes. Estava fazendo a compra, de repente chegou assim um homem com a roupa surrada. Ele segurou assim na minha roupa e falou assim: o senhor pode pagar um almoço para mim? Eu estou com fome. Eu vi aquela cena, mas partiu meu coração. Eu pensei assim: eu estou fazendo a compra aqui para preparar um almoço gostoso em casa e tal, e esse homem não tem o que comer. Aí eu falei: não, claro que eu pago, um maior prazer. Fui lá, paguei a comida para ele. E enquanto estava pagando, a mulher que estava me atendendo falou assim: sempre que o senhor está fazendo isso não? Eu falei: por quê? Você não se compadece de cenas como... Eu não me compadeço não. Isso para mim é igual bicho, é pior que bicho. Eu falei assim: mas por que você está dizendo isso? Não, eu não me compadeço não. Por que não vai trabalhar? Eu pensei: mas você já parou para pensar que de repente ele não está trabalhando porque a vida não lhe proporcionou, os traumas que estão por detrás? Mas eu não tenho dó do sofrimento do outro não, coisa nenhuma. Parece que o ser humano se torna insensível ao sofrimento humano. As pessoas não têm mais prazer em cuidar e amar umas às outras. Quando eu vou para a Bíblia, eu percebo um relacionamento muito claro da graça de Deus e da cruz como sendo o meio pelo qual Deus chega até o sofrimento humano e traz a cura. No texto em questão, nós encontramos um grupo de pessoas que sofria devido ao preconceito. Eles eram gregos. A Bíblia diz que eles foram adorar. E aqui há um ponto que a gente não percebe quando faz uma análise mais profunda. Esses gregos, eles foram adorar porque eles não podiam participar. Possivelmente eles eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas eles ouviram falar de Cristo. E eles não tinham acesso, talvez, aonde Cristo pudesse estar. Então eles chegam para Felipe, Felipe os conduz a André. E eles chegam até Jesus e dizem assim: Jesus, aqui tem um grupo de pessoas. Eles são gregos, eles não são judeus, mas eles querem falar contigo. O que o Senhor tem para dizer para eles? E Jesus, no seu último momento, no seu último discurso, para o povo em geral, ele escolhe falar para aqueles que não eram judeus, para aqueles que eram sofridos, para aqueles que sequer poderiam entrar na parte mais especial da igreja para adorar ao Senhor. E ele apresenta então o discurso que eu quero aqui com vocês considerar. Esse discurso de Cristo, ele tem 3 pontos. O primeiro ponto de Cristo, do discurso de Cristo, ele apresenta a lógica de Deus. Como Deus pensa em relação ao sofrimento humano, como Deus pensa em relação ao homem, o que Deus pensa para resolver o problema do pecado, como Deus pensa para resolver o problema do pecado. O segundo ponto desse discurso é o amor de Deus. O que Deus sente, qual é o sentimento de Deus? Qual é a empatia apresentada no discurso? E o terceiro ponto é a vitória de Deus. Qual é a atitude de Deus para resolver o problema do pecado, o problema do sofrimento? Vamos por partes. É nesse momento,
perante os gregos e as pessoas que estavam ao redor, que Jesus abertamente ele escancara o que ia acontecer alguns dias depois. E sabe quando aconteceu esse discurso? Essas palavras de Cristo aconteceram na terça-feira, antes da paixão. Jesus morreu em que dia mesmo? Está fraco, morreu em que dia? Sexta. Ou seja, aconteceu quantos dias antes da cruz? Apenas 3 dias antes da cruz. Foi a última vez que Jesus conversou com as pessoas em geral, porque depois disso, ele se fechou com os discípulos, e agora as mensagens subsequentes seriam só para os discípulos. O tema central dessa passagem é a glória de Deus. Jesus contemplou a cruz por antecipação, e ele viu na cruz o momento maior da glória do Pai, da glória que ele viera revelar ao mundo. A glória de Deus ela é apresentada de várias formas no Evangelho de João, no capítulo 13, 31 e 32, 14 e 13, capítulo 17, verso 1, 4 e 5. Mas é impressionante ver que Jesus escolheu a cruz, que Deus escolheu a cruz como o padrão inabalável, o símbolo que mudaria a história. Isso é tão complexo que a lógica de Deus parece ilógica. Deus escolheu para o plano da salvação o símbolo mais deprimente. Deus escolheu o símbolo mais repugnante. A cruz chegou a confundir o império das trevas. Se você vai para a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 e 19, Paulo diz que a cruz, a palavra da cruz é o que? Para as pessoas é loucura. É loucura. Até hoje é loucura. Você está nesse banco com uma roupa diferente, assentado para ouvir aqui alguém segurando o microfone, dizendo que está trazendo a palavra de Deus para o mundo cético, para o mundo existencialista, para o mundo acadêmico. Isso é loucura, que perda de tempo. O que está fazendo naquela igreja? Escutando o pastor, dando dinheiro para ele, para a igreja. Como dizia Marx, que a religião é o que? O ópio do povo, na visão daquele que não conhece o Evangelho. A cruz é loucura, pois Jesus estava mostrando que justamente a cruz que estava diante de si, ele começa o discurso conversando com as pessoas, diante da situação que foi interpelada pelos gregos, apresentando a cruz. As religiões daquele tempo ensinavam que os deuses precisavam ser aplacados por sacrifícios. O que o Evangelho propõe é justamente o contrário. Eu não preciso sacrificar para agradar a Deus, é Deus que se sacrifica para me agradar, no sentido de me apresentar a salvação. Isso é loucura. Quando ele começa a falar da cruz, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas não entendem nada. A reação delas foi dizer o seguinte: nós ouvimos dizer que o Messias ficaria conosco e estaria para sempre. Como é que você fala que ele vai ser levantado? Ao falar sobre o fato de ser levantado, Jesus estava mostrando que ele precisaria sofrer para que nós pudéssemos viver. Ele precisaria carregar a nossa dor para que nós um dia pudéssemos estar livres dela. Ele precisaria derramar o sangue dele para que nós pudéssemos, por intermédio desse sangue, ter a esperança da vida eterna. É por isso que ele diz que aquele que ama a sua vida perderá, mas aquele que perde a sua vida por amor dele, ganhará. Eu olho aqui para vocês, eu olho para mim mesmo nessa manhã, eu fico pensando até que ponto isso faz sentido para nós. Eu penso que muitas vezes nós fazemos o que fazemos e participamos do que participamos mais por tradição do que por uma correta reflexão do que fazemos. Hoje em dia o evangelho que é pregado é um evangelho diferente. Hoje em dia a corrente principal da pregação é o evangelho da prosperidade, ou seja, você tem que buscar a Deus para que ao buscar a Deus você possa receber o quê? Bênçãos, dinheiro. Você quer trocar de carro? Vá para Deus, faça um pacto com Deus. Você quer casar, não está conseguindo? Vá para a igreja, busque a Deus, você vai ter o que você está buscando. Você quer ficar rico? Vai para Deus que Ele vai abençoar, vai alargar as tuas fronteiras. E as pessoas fazem barganha com Deus. Hoje em dia as pessoas, elas
procuram os benefícios da cruz, mas não estão dispostos a pagar o preço da cruz. As pessoas querem ganhar a vida eterna, mas não querem perder a vida terrena. Quando se trata de sofrimento, as pessoas rapidamente tendem a pensar que Deus não tem nada a ver com isso, e se eu estou sofrendo é porque alguma coisa está errada. Mas Jesus diz claramente que na perspectiva de Deus, na lógica de Deus, o sofrimento tem um papel principal e fundamental na nossa vida cristã. O primeiro deles é mostrar para nós que quando estamos sofrendo, o recado dos céus é que o nosso lar não é aqui. Eu não sei se você está sofrendo essa manhã por alguma coisa que de repente, sem permissão, bateu na porta da sua vida e entrou. Talvez por trás das aparências, daquilo que é apresentado socialmente, existe um lar a um ponto, ou a um passo da separação. Talvez você está angustiado esta manhã, porque há muito tempo tem clamado por um emprego, e o emprego não vem. Onde está Deus que não escuta? Talvez você está com uma doença, e essa doença aparentemente é tão complexa que ela não consegue ser resolvida. Sofrimento e morte nunca são muito bem assimilados por nós, mas quando nós estamos com Deus, nós entendemos que para ganhar o que Deus quer nos ofertar, muitas vezes precisamos entregar e aceitar o sofrimento. O resultado disso é que quando Cristo fosse levantado, o poder da cruz venceria as trevas. Além de apresentar a lógica de salvação por intermédio do sofrimento, o segundo ponto desse discurso é apresentar o amor de Deus, o sentimento de Deus. Jesus ele fica angustiado porque ele assumiu a natureza humana, ele não estava brincando. E ao assumir a natureza humana, ele diz: o que farei, o que direi? Não foi fácil para Cristo ter que enfrentar a cruz. E mesmo 3 dias antes da cruz, ele já se sentia angustiado pelo fato de saber que aquilo lhe reservava um final de dor, um final de rejeição, um final de sangue. Mas mesmo sabendo que a cruz traria efeitos drásticos no seu aspecto espiritual, separando do Pai, emocionalmente e fisicamente, ele escolheu ir até o fim. Aí vem o segundo aspecto, a determinação. A súplica de Jesus foi: Pai, eu estou aqui, me glorifica, não me faça desistir. Pela conexão com o Pai, ele foi até o fim. No Getsemane, essa angústia é novamente intensificada. Mas a súplica de Cristo não ficou vazia. Deus respondeu. A Bíblia diz que naquele momento em que Jesus estava conversando com as pessoas, falando sobre a cruz, na sua angústia, apresentando o que estava no seu coração, eles ouviram um barulho. Só que foi um barulho sobrenatural, diferente. Tanto é que alguns pensaram que era o quê? Um trovão. Outros disseram: não, foi um anjo que falou. Naquele tempo não tinha recursos como nós temos hoje, na parte de áudio. Eu imagino que aquele som deve ter tremido o ambiente, era o Pai falando, mas Jesus sabia o que o Pai estava dizendo. E o Pai estava dizendo para ele: filho, eu já o glorifiquei, a tua vida e o teu ministério foram aceitos. E eu também aceito o seu sacrifício. E para um pai dizer: eu aceito o teu sacrifício, para um pai entregar o próprio filho, significa que esse pai ama muito. Eu tenho 2 filhinhos, estão ali, o Lucas e o Léo. Mas na minha humanidade eu digo para vocês, eu não entregaria eles por nada. Por nada. Você disser assim: pastor, você é um homem de Deus e tal. Então foi o seguinte: eu tenho lá em casa uma pessoa que está com um problema sério no coração. Eu fiquei sabendo que teu filho tem o mesmo sangue. Você não pode fazer uma cirurgia para arrancar o coraçãozinho dele e dar para a pessoa lá? Ele morre, mas ele vai ressuscitar um dia e tal, né? Que pai diz: não, pode levar o coração do meu filho, pode matar mesmo, põe lá o coração dele. Quem faz isso? Ninguém. A não ser que você ama muito. Perceba o amor de Deus. Quando o Pai diz: eu aceito o teu sacrifício, e de maneira audível a voz ecoa, o Pai estava dizendo o seguinte: eu aceito, porque esses a quem você ama, eu também os amo. A cruz é a manifestação maior do amor de Deus.
Você sabe que as pessoas hoje têm síndrome da falta de amor. Síndrome da falta de amor. Eu lembro que quando eu era pastor num local, tinha uma criança que ela sentia sempre acuada, tinha muitos problemas em casa, ela não sentia amada. E quando eu chegava, aquele menininho vinha correndo e queria receber um abraço meu. Sempre queria receber um abraço. Ele gostava de ser abraçado por mim. Por quê? Porque ele não sentia amado em casa. Eu não sei se você se sente amado ou não, mas eu quero que você saia daqui com uma certeza. A cruz de Cristo mostra que Ele ama muito você. Ele ama demais você. Você jamais deveria andar cabisbaixo, jamais deveria ter baixa autoestima, porque Jesus te ama. Porque só um Deus maravilhoso como esse, para entregar o próprio Filho, para que eu e você possamos viver. E por fim, a cruz de Cristo nos apresenta o último elemento. Gostaria de terminar com esse elemento. A atitude divina, o sacrifício. No mesmo discurso, Jesus diz: eu vou ser levantado, mas o príncipe desse mundo será o quê? Julgado. A cruz põe diante do reino das trevas o seu decreto de ponto final. Satanás seria destruído, ele seria derrotado. As pisaduras de Cristo esmagariam a cabeça da serpente. A cruz de Cristo decreta a vitória do bem sobre o mal. A cruz de Cristo atrai as pessoas. Ele diz assim: eu serei levantado e atrairei a todos. E é impressionante o poder da cruz de Cristo. Eu estava outro dia numa escola, e nessa escola tinha um rapaz chamado Daniel, e o Daniel era ateu. Eu estava falando e eu reuni os alunos e apresentei ali uma mensagem, e o Daniel, ele ficava só assim me olhando, com o braço cruzado, e fazia questão de mostrar que não estava nem aí para o que eu estava falando. Ele abaixava a cabeça, ele fazia aquele sorrisinho de deboche. Sabe o que é assim, deboche? Olhava, pensando assim: esse cara é louco, o que ele está falando? Deus não existe, e tal, e tal, e tal. Só que ele foi obrigado, porque ele estava na escola adventista, a participar de toda a semana de oração. E cada dia ele estava pior. Eu olhava para ele e falei assim, eu fiquei assim, eu tenho que olhar para aquele lado lá, né? Eu olhava, mas eu me sentia incomodado pela atitude dele. Aí eu comecei a orar por aquele jovem. E os amigos falaram assim: pastor, tem que orar por ele lá, porque ele é ateu e tal, tal, tal. Aí, esse rapaz, ele no último dia, na sexta-feira, os amigos falaram assim: é o final da semana, e tal, e convidando, e vai ter um programa especial domingo. Eu falei: você não vou domingo, coisa nenhuma, tal. E os amigos falaram: não, você não estou gostando nada essa semana. Mas se você não dá uma chance para Deus, Deus não existe. Mas aí ele ficou dá uma chance para Deus, uma chance para Deus. Aí ele fez uma oração assim, olha só, isso lá em Florianópolis. A oração que ele fez foi a seguinte, veja bem, né, a oração, o teor: Senhor Deus, eu sei que o Senhor não existe. Começa assim, né? Eu sei que o Senhor não existe, mas se por acaso o Senhor existe, é o seguinte: eu vou lá então domingo para ouvir mais uma vez o chato daquele pastor falar de novo. E quando eu for lá na igreja é o seguinte, eu vou então já dizer: eu quero que ele esteja apresentando a cruz, eu nem sei o que ele vai falar, mas eu vou então dizer que eu já vou estabelecer o tema que ele vai ter que pregar. E ele vai ter que pregar para mim sobre as evidências, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vai ter que apresentar evidências no campo científico, evidências no campo social, e ele vai ter que mostrar evidências de que a fé é real. Ele falou assim, ficou tranquilo, ele falou assim: mas eu sei que isso não existe, então eu vou lá. Daí ele foi e assentou lá no último banco, e aquela mesma cara. Eu pensei assim comigo: mas de novo esse rapaz aqui? Já passou uma semana ele debochando de mim lá, agora veio aqui para você debochar de novo? Aí quando eu subi, eu não sabia de nada, e naquele dia, eu não era o pastor titular, e o pastor pediu que eu pregasse um sermão aleatório, e eu preparei o sermão qualquer e tal. Aí quando eu subi para pregar, eu abri a Bíblia, falei assim: queridos, estou aqui para conversar com vocês hoje, não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração pregar sobre isso. Eu vou apresentar para vocês o tema desse sermão. Eu quero dizer para vocês que o tema desse sermão é as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, e vou apresentar a lógica da fé em paralelo com a cruz de Cristo. Quando eu falei isso, ele estava desse jeito assim, ó. Quando eu falei isso, ele fez assim. E eu comecei a pregar. No meio daquele sermão, aquele rapaz começou a chorar.
chorava copiosamente. Em algum momento eu apresentei a cruz de Cristo e pela primeira vez ele viu a cruz de Cristo de uma forma diferente. Ele estava sendo atraído a essa coisa que ninguém pode explicar. Ele estava sendo atraído, é como se um poder, um imã gigantesco de Deus estivesse puxando aquele rapaz. E no final daquele sermão, em prantos, ele disse: pastor, eu preciso conversar contigo. E no final daquele sermão ele disse assim: pastor, até hoje, às 19 horas, quando o senhor começou a pregar, eu não acreditava em Deus. Mas eu quero dizer para você nesse momento, que eu me rendo a esse Deus. O que eu preciso fazer para ser batizado? Alguns dias depois eu estava batizando Daniel para honra e glória de Deus. A cruz de Cristo tem um poder incrível. Não teria sentido o plano da salvação se não fosse a cruz. Porque a cruz de Cristo identifica os céus com a humanidade. É o elo final. E Jesus diz: quando eu for levantado, eu atrairei a todos a mim. Eu não estou aqui, queridos, porque eu ganho um salário para ser pastor. Eu não estou aqui simplesmente porque a minha convenção social e a minha rotina de vida faz com que eu me levante e fale qualquer coisa para vocês e volte para minha casa. Eu estou aqui porque um dia eu fui alcançado pela cruz de Cristo. Um dia eu entendi que o valor da minha existência, o meu futuro, o meu passado, tudo é iluminado pela verdade da cruz. De que há um Deus no céu poderoso, Criador dos céus e da terra, que se fez homem, habitou entre nós, assumiu as minhas dores, o meu pecado, morreu na cruz, para que um dia eu pudesse ter a certeza da vida eterna que só Ele pode me ofertar. Quando Jesus estava conversando com aqueles gregos e com aqueles judeus que estavam ao seu redor, e os discípulos que ouviam, Ele estava dizendo: vocês me viram fazer muitas coisas, eu ressuscitei pessoas, eu curei, mas o que é mais importante eu vou fazer agora: eu vou morrer por vocês. Vocês se sentem aflitos? Eu olho para vocês e vejo vocês ovelhas que não têm pastor, pessoas que sofrem, e até hoje a humanidade sofre. Mas a resposta de Deus ao sofrimento humano é: eu estou junto com vocês, eu morrerei por vocês, para que vocês possam em breve ter aquilo que esse mundo jamais vai dar, que é senso de propósito de existência, e mais do que isso, a oportunidade de desfrutar de um relacionamento aberto, pessoal comigo. É só mais um pouco de tempo, vocês me verão novamente. Sabe, queridos, eu fico me perguntando até que ponto a cruz de Cristo, ela realmente impacta a nossa vida. Quando a gente olha para o sofrimento, a gente tem a tendência de pensar que Deus ou não existe, o ateísmo, ou está longe de nós, se é que existe o agnosticismo, ou temos uma fé de formalidade. Mas a glória de Deus está na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve um dos textos mais lindos. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês. Abra sua Bíblia, o último texto que nós vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muitas vezes, quando eu estou abatido pelas angústias dessa vida, problemas que nós pastores também temos, eu me lembro desse texto, verso 17. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que se vê é eterno. Quando eu olho para o sofrimento humano, eu não vejo a hora de que os merecimentos da cruz de Cristo se concretize na sua plenitude, quando Cristo voltar para buscar aqueles que Ele resgatou pelo seu sangue. Se você acompanhou a cena daquelas crianças espumando, morrendo no braço dos pais, que transitou aí pelo Facebook, quando o ditador Sir Bashar al-Assad mandou aquelas bombas, pelo que se supõe, bombas químicas, matando dezenas de pessoas. Quando eu olho para essas pessoas que estão aí fora sofrendo, uma realidade muito diferente que nós estamos vivendo aqui dentro da igreja, eu me lembro que Deus resolveu o problema do sofrimento com a cruz. Você crê em Jesus de verdade? Você só quer os benefícios da cruz? Ou você está disposto a sofrer por Jesus, sabendo que nosso foco não está naquilo que se vê, mas naquilo que não
não se vê. Teve um pastor chamado Youssef Nadarkhani, que ele foi pregar no Irã. Ele se converteu do islamismo para o cristianismo, e quando ele se converteu e começou a pregar aquilo que eu estou pregando, a cruz de Cristo, ele foi preso. Alguns anos atrás, o impacto foi tão grande que até que no Brasil foi falado do caso dele. Olha só o vídeo que saiu algum tempo atrás, olha só. Presta atenção nesse vídeo aí, ó. Olha só, eu não sei se já está no ponto aí, mas eu queria colocar para vocês esse vídeo só para vocês verem o que aconteceu. Chegou aqui no Brasil a história dele. E quando eu lembro da cruz de Cristo e da coragem que ela dá para aquele que assume a cruz no coração, eu penso nessa situação. Olha o que aconteceu. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores. Alguns dias depois dessa reportagem, ele foi enforcado. Sabe que às vezes eu fico me perguntando, será que eu teria a fé que esse homem teve? Eu entendo que alguém só está disposto a enfrentar os sofrimentos nessa perspectiva, quando ele entende a cruz de Cristo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa tomar a cruz? É morrer para o eu. É não pensar mais nas coisas dessa vida, são transitórias e passageiras, mas pensar nas coisas eternas. Eu queria fazer uma oração especial com alguém que está passando de repente por uma angústia muito grande, um problema, uma tribulação. Você quer encontrar para o seu sofrimento o alento na cruz de Cristo e a força para continuar lutando. E até se preciso for morrer por Jesus, mas olhando para as coisas eternas, você quer fazer isso. Haveria alguém que gostaria de vir aqui à frente dando esse passo de fé? Quem gostaria de vir? De repente, você está passando por uma angústia, não se fique assim preocupado com o que as pessoas vão pensar. A cruz de Cristo é a razão de estarmos aqui esta manhã. Deus conhece a vida de cada um de vocês. Deus sabe o que está impulsionando você a vir aqui à frente. Não haveria lógica nenhuma estarmos reunidos nessa manhã se não fosse pelo fato de que existe um Deus que nos ama e nos ama de verdade. A Bíblia diz que Ele nos amou e amou-nos até o fim. Sabe, eu confesso a vocês que eu estou cansado desse mundo. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. O sofrimento me incomoda também. Histórias tão tristes, algumas que têm um final que não é bonito. Mas ali, quando eu estou angustiado, quando nós estamos angustiados, nós podemos olhar para a cruz de Cristo e encontrar na cruz de Cristo a glória de Deus manifestada no maior gesto de amor que o universo já presenciou. Deus seja louvado porque você está aqui. Nós vamos cantar agora o hino final
E hoje à tarde nós teremos a oportunidade de compartilhar essa esperança que nós temos, convidando nossos amigos para estarem aqui às 16 horas para assistir um filme que fala sobre isso, o resgate, tá bom? Às 16 horas. Mas eu quero orar por vocês. Você já veio aqui à frente? Então nós vamos cantar juntos o hino final. O hino final, nós tínhamos combinado muito bem isso aí, mas eu vou pedir, se for, já que nós falamos sobre isso, tem como voltar aquele hino a olhar para a cruz? Pode ser? A olhar para a cruz? Nós vamos cantar novamente esse hino. E quem sabe você tem a oportunidade agora de responder ao chamado de Deus cantando a melodia desse hino.